Mas afinal, o que é a doença de Parkinson? É uma doença causada pela degeneração de neurônios em uma determinada região do cérebro, chamada de substância negra. Nessa região é produzida a dopamina, um neurotransmissor que conduz correntes nervosas ao corpo, auxiliando na movimentação. Os principais sintomas da doença de Parkinson são tremores das mãos, rigidez muscular, dificuldade e lentidão do movimento, problemas de memória, problemas cognitivos e, em alguns casos, alucinações. Falando um pouco sobre a epidemiologia da doença de Parkinson, atualmente mais de 10 milhões de pessoas convivem com essa doença e é a segunda doença neurodegenerativa mais comum em todo o mundo. Os homens e a população branca são relativamente mais acometidos. No Brasil, não há uma informação precisa e atualizada sobre os números da doença de Parkinson, uma vez que ela não é de notificação compulsória, mas estima-se mais de 220 mil casos no país. E a população idosa é cada vez maior e estima-se que em 2030 o número de acometidos duplicará. Segundo a OMS, cerca de 1 a 2% da população mundial acima de 65 anos sofre com a doença. Quanto mais idosa a pessoa portadora do Parkinson, mais branda será a progressão. Olá, falando agora sobre alimentos funcionais, com ênfase em antioxidantes, nós podemos trazer primeiramente a vitamina E, que ela é reconhecida por exercer uma autoproteção celular neural, pois se trata de um antioxidante reconhecido contra a doença de Parkinson, que é muito importante esse processo antioxidativo por conta da degeneração de neurônios dopaminérgicos, dado o estresse oxidativo. Ainda, esse mecanismo é associado a uma grande presença de homocisteína. Temos também a vitamina C, que ela é um importante oxidante que consegue promover uma proteção direta e até indireta do dano oxidativo que ocorre aos neurônios, além de conseguir restaurar a forma reduzida da vitamina E. Assim sendo, essas duas vitaminas elas são utilizadas em combinação por conta desse poder da vitamina C de conseguir restaurar a forma reduzida da vitamina E. Temos também a vitamina B6, B12 e o folato, que são reconhecidos como apresentarem uma relação inversa entre as concentrações plasmáticas de homocisteína. A homocisteína ela é associada às doenças cardiovasculares. Assim sendo, as vitaminas B6, B12 e folato elas são estudadas por apresentarem essa prevenção a altas concentrações de homocisteína plasmática, tanto em pacientes sãos como em pacientes que apresentam a doença de Parkinson. Alguns alimentos eles podem ser recomendados ao uso, como frutas vermelhas e até mesmo os vegetais folhosos, principalmente os mais escuros. É importante ressaltar que o Parkinson ele tem uma influência genética e de origem familiar, mas também há fatores de riscos, como o tabagismo, o sedentarismo e a má alimentação. Portanto, deve-se ter uma alimentação balanceada e também cuidado com relação às atividades físicas e aos estímulos cerebrais. Ainda, apesar de trazermos essas recomendações, a orientação ideal é o contato com um médico, o contato com um profissional da saúde para maiores orientações. Já no tratamento farmacológico, há a restauração dos níveis da dopamina no cérebro. Há três principais classes de fármacos: os precursores da dopamina, os agonistas dos receptores da dopamina e inibidores da degradação de dopamina. Levodopa, bromocriptina e entacapona são exemplos.